Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje é a revisão para a P2. No caso, o que nós trabalharemos na P2? Bom, o conteúdo são as revoltas regenciais, o período regencial como um todo. No caso, o período regencial ele é marcado por um momento de transição entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Mas essa transição vai ser extremamente turbulenta, já que a nação que tinha acabado de se tornar independente, em 1822, agora em 1831, passava por uma experiência que não era esperada. Não é uma república, mas ao mesmo tempo não é um reinado. Por quê? Os regentes que assumem o país, eles vão governar somente até o momento em que Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, tivesse a idade suficiente para governar o país enquanto imperador. Então, essa questão aí de falta de uma liderança consolidada no cenário nacional e, ao mesmo tempo, os vários problemas que as diversas regiões brasileiras enfrentavam naquele período vão levar a diversas revoltas. Essas revoltas do período regencial, elas são ou separatistas ou federalistas. Revoltas separatistas, como o próprio nome já diz, são revoltas onde existe ali a intenção daquele estado, daquela região, daquela província, de se separar do restante do país. E as revoltas federalistas, elas são revoltas onde existe uma indignação local, seja de uma determinada elite, ou seja, por um determinado grupo das pessoas mais humildes, populares daquela região, inconformadas com a forma como a província está sendo administrada. Ou seja, o governo federal pode não estar dando autonomia para aquela região, ou a liderança daquela região não é uma liderança que a população ou um determinado grupo apoia, certo? Então, revoltas federalistas e separatistas é um ponto extremamente importante para vocês estudarem para a prova. Ao mesmo tempo, vocês têm que entender as regências. No caso, como vocês já entenderam, a regência é um momento onde o Congresso Nacional elege pessoas para governar o país, enquanto o país ainda não tem um imperador. No primeiro momento, o que foi acordado era que a regência provisória convocaria as eleições para a regência trina permanente assumir. E essa regência trina permanente governaria até o momento que Dom Pedro II tivesse a idade suficiente para governar o país como imperador. Porém, isso não ocorre. A regência trina permanente, que é eleita em 1831, ela só vai durar até 1835, e em 1835 a regência trina se torna uma regência una. E a principal liderança do Partido dos Liberais Moderados assume a regência una, que é o Padre Feijó. O próprio Padre Feijó ele renuncia em 1837, virando para 1838. E a partir desse momento quem assume é um restaurador, o chamado Araújo de Lima. Percebam que dentro desse jogo das disputas pelo poder central, existe ali um revezamento entre os restauradores, que eram pessoas que eram ligadas à monarquia portuguesa, que queriam a conservação das tradições da monarquia portuguesa dentro do Brasil, e, no caso, os liberais moderados eram pessoas que, ao mesmo tempo, não viam problema na monarquia, não viam problema na escravidão, que é o mais absurdo quando se coloca o nome liberal, e eles só têm interesse, efetivamente, em trabalhar uma desburocratização do Estado, menos problemas ali para as questões comerciais, mais liberdade econômica. Então,
Eles falam de liberdade econômica, sem trabalhar, né, com a libertação dos escravos, e ao mesmo tempo não vem problema, né, a manutenção da monarquia no país. Então os liberais moderados eles estão dentro desse jogo com os restauradores na disputa ali das regências. Já, né, os liberais exaltados são uma ala que cogita sim estabelecer uma república no país e também, né, cogitam em alguns casos a libertação dos escravos. Os liberais exaltados eles vão estar presentes em algumas das revoltas que ocorrem durante o período regencial. As revoltas que ocorrem durante o período regencial, galera, são as seguintes, as mais importantes no caso. Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, Sabinada na Bahia, assim como também a Revolta dos Malês. Mais adiante nós temos, né, a cabanagem na região do Grão-Pará e nós temos também a balaiada na região do Maranhão. Essas são as revoltas mais importantes que vocês devem estudar. E essas revoltas elas são divididas dentro daquele jogo que eu expliquei para vocês no início do vídeo. Federalistas e separatistas, certo? Então, estudem essas revoltas, né, algumas características dessas revoltas e, né, também entendam o funcionamento das regências e o que representa essa regência entre o primeiro reinado e o segundo reinado. É um momento de caos, um momento de várias revoltas e a possibilidade da separação do Brasil em vários territórios. Essa separação não ocorre devido à criação da Guarda Nacional durante ali o ano de 1834, onde a Guarda Nacional basicamente funcionava da seguinte forma: o governo federal elegia lideranças civis locais e essas lideranças civis locais poderiam combater essas revoltas utilizando capangas e mão armada, sem necessariamente serem pessoas especializadas para fazer a segurança. Então essa Guarda Nacional, na verdade, é uma espécie de milícia legalizada, digamos assim. Bom, indo mais adiante, o que põe fim ao período regencial e que dá uma controlada, em parte, na questão ali das revoltas, é justamente a ascensão de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Mas essa ascensão do Dom Pedro II como imperador do Brasil, ela ocorre de maneira precoce, já que em 1840 acontece o golpe da maioridade, onde o Dom Pedro II assume o Brasil na virada dos seus 14 anos para os seus 15 anos de idade, certo? Ele assume muito jovem como imperador e isso só acaba acontecendo devido a uma movimentação política onde, né, políticos, principalmente ligados ao Partido dos Liberais Moderados, arquitetam ali, né, uma votação no Congresso, onde essa votação no Congresso diminuiria a maioridade penal para que Dom Pedro II tivesse a possibilidade de se tornar imperador, né, com apenas 14 para 15 anos. Isso é argumentado para a população e para os próprios políticos, né, os deputados ali do Congresso. E a principal argumentação era justamente, né, trazer à tona a figura de um grande líder que conseguiria controlar a nação e impediria, né, as divergências, impediria ali, né, esses problemas com a possibilidade da separação do país em vários territórios. Então, Dom Pedro II ele surge dentro desse contexto como imperador do Brasil. Certo, galera? Então, fiquem atentos a esses tópicos que eu acabei de passar para vocês. Tirem as dúvidas de vocês se elas existirem. E até a próxima, galera!